Que Deus abençoe a todos. Esse é o programa Luxemburgo em Direto. E eu queria começar a programação colocando para você um caso verídico, que é o da Carla. A Carla, que sofreu muito, era uma pessoa triste, oprimida, angustiada, por todos os problemas que ela vivia, que ela passava, problemas familiares, os pais também eram depressivos, né? Era uma vida de sofrimento. Mas a Carla, ela teve a sua vida transformada e mudada. Talvez você que me acompanha nesse momento, você é uma pessoa depressiva. Você é uma pessoa que toma calmantes, tranquilizantes, faz tratamentos psiquiátricos, você frequenta os psicólogos e você diz assim, olha, eu vou lá, eles conversam comigo e já aumentaram a dosagem do meu medicamento. Eu tomava um pela manhã, tomava um à noite. Agora o doutor disse que eu tenho que tomar 2 pela manhã e 2 à noite. Escute bem. Você vai ver a Carla contando o sofrimento que ela passou com isso, a família dela também, e você vai ver que tem solução para si, tá bem? Acompanhe a história da Carla. Os meus pais eram casados, mas eram doentes. Ela tomou várias vezes caixas de medicamentos para se suicidar. Triplicou de complicado. Ele era toxicodependente já em último grau. A minha vida, antes de conhecer a Igreja Universal, era uma vida muito triste, oprimida, com muitos problemas de família, porque os meus pais eram casados, mas eram doentes. A minha mãe foi considerada, o termo é um pouco forte, mas é assim, louca pela medicina. Ela teve vários internamentos no Hospital Conde Ferreira, que é muito conhecido, no Hospital Magalhães Lemos, derivado às enormes situações difíceis de saúde dela, porque ela tinha depressões profundas constantes. Ela tentou várias vezes o suicídio, ela tomou várias vezes caixas de medicamentos para se suicidar, pensando ela que ia acabar com o problema dela, e então aquilo fazia-lhe dormir durante vários dias seguidos. Ela não falava, é como se não estivesse em casa, ela não falava com ninguém, durante vários dias que ela estava em coma medicamentosa, porque ela tomava mesmo, não era 1 nem 2 comprimidos, era uma embalagem de muitos comprimidos para se poder suicidar. O meu pai também era doente, porque também tinha alguns problemas também de saúde, por vezes perdia a paciência e partia para cima da agressão, não porque ele queria, mas porque a situação era insustentável. E eu no meio daquilo, como eu era filha única, eu no meio daquela situação toda, era muito complicado, porque eu era muito triste, era vazia, até que um dia, na minha adolescência, eu conheci uma pessoa que pensava que me ia ajudar um pouco com a situação que eu estava a viver com os meus pais, mas infelizmente a situação, além dos problemas que eu tinha, a situação triplicou de complicado, porque depois, mais tarde, cheguei a saber, porque ele era toxicodependente já em último grau. Começou a frequentar a minha casa para apresentar aos meus pais e tudo, e eu descobri que ele começou a furtar certos objetos e a furtar também dinheiro do porta-moedas dos meus pais para poder sustentar o vício. E depois eu tive muita complicação com a minha família, tive a família toda, os meus familiares todos contra mim, porque não queriam a todo custo que eu continuasse numa relação que não me ia dar fruto e que era complicado. Ainda durou um tempo, porque não tinha forças para sair dela, estava tão mal com a situação em que eu vivia em casa, que não tinha forças já para sair daquela situação. E, sobretudo, não tinha ninguém que me ajudasse, era pessoas que me diziam para terminar a relação e sair dela. Era muito complicado, porque eu estava num beco sem saída e não tinha forças para sair daquela situação. Entretanto, através de uma revista Maria, um familiar meu leu um testemunho de uma senhora que já tinha sido abençoada dentro da igreja, que conhecia o trabalho da igreja e tinha sido já abençoada. E essa tia sabia do nosso sofrimento, da nossa situação, então ela falou dessa igreja, da Igreja Universal, e falou de Jesus, que tinha mudado a situação daquela senhora. E eu fui. E logo no primeiro dia houve algo diferente que tocou, porque eu estava mal, tinha muitos problemas, eu era oprimida, era angustiada, derivada da situação em que me encontrava. Então naquela reunião eu chorei bastante, porque eu senti um toque diferente e fui recebida de um amor diferente que não conseguia encontrar. Já vinha
com a vida completamente destruída, não tinha o amor devido dos meus pais derivado à situação de saúde que eles se encontravam. E aquele amor que eu encontrei naquele lugar foi diferente, porque me ajudaram, conversaram comigo, perguntaram o que eu tinha. Daquele dia, logo no primeiro dia que eu entrei, algo mudou no meu interior. Não foi um estalar de dedos, mas alguma coisa, teve um clique dentro de mim, que alguma coisa me falou alto. Aqui é o lugar certo. E depois daquele dia, eu comecei a fazer as correntes de quarta-feira para a busca da presença de Deus, sexta-feira para a libertação, porque também tinha muito mal. Em casa, fui exalando aquilo que eu ia aprendendo para que os meus pais conseguissem ver uma diferença de uma pessoa, de um antes, da situação de antes, porque eu também tinha muitos problemas e estava com a pessoa que era toxicodependente, e aos poucos eu consegui. Eu ainda falei de Jesus para a pessoa, para ela vir. Aí, quando eu tive conhecimento, quando eu mostrei o caminho para ele e ele não quis seguir os mesmos passos, eu vi que aqui tinha uma solução. Então eu tive que dar solução àquela situação. Primeiro porque eu não estava bem, por muita pena que eu tivesse, eu não podia continuar, porque eu mostrei o caminho. Ele não quis, a mãe não quis, aí eu fui obrigada a terminar com a relação por completo. Depois que eu comecei a participar dessas correntes, eles começaram a ver uma diferença no caráter, uma tranquilidade maior, uma paciência maior que não tinham antes. Os meus pais começaram a notar a diferença e com muito custo a minha mãe veio. Aí depois foi pouco a pouco, Deus, à medida que eu me fui dando para Deus, Deus foi-se voltando para nós também, o Espírito Santo veio e aí foi a transformação total e completa de todas as coisas. Porque ele, quando vem, ele não melhora, ele transforma por completo o interior. A minha vida sentimental ficou transformada porque eu conheci o meu marido dentro da casa de Deus, fomos falando, ele também já estava na igreja, vinha com a vida também completamente destruída. Eu era um jovem triste, porque eu tinha traumas do meu passado, não é? Porque eu quero uma esposa do meu lado, mas eu não quero ter aquele casamento que os meus pais têm, ou tinham naquele momento, não é? Porque aquilo não era um casamento, não era uma família, aquilo era algo fora do normal. Era chatice, era discussões, não havia um dia que não houvesse uma discussão. Quando eu falo discussão, não é um berro, é gritos. Da noite, poucas eram as noites que se conseguiam dormir, porque havia sempre problemas, havia sempre a polícia envolvida no meio dessa situação. E eu achei que, quando eu atingisse os meus 16, 17 anos, embora não fosse a maioridade, já tinha a minha capacidade de ter a minha independência fora dos meus pais. Entretanto, eu cresci, cheguei aos meus 17 anos, não consegui aguentar tanto sofrimento, e foi aí que eu saí e fui viver a minha vida, que não foi muito fácil assim, porque um jovem com 16, 17 anos, trabalhar sozinho, morar sozinho, já tinha que ter uma certa responsabilidade, porque as contas no final do mês têm que ser pagas. E era muito difícil, sempre consegui pagar essas contas, mas era muito difícil. Eu ouvia sempre aquele testemunho daquela pessoa, havia um testemunho da outra pessoa, muitos falavam de casamento, muitos falavam da vida financeira, muitos falavam de trabalho, e então houve lá um que me tocou. Eu disse, espera lá, eu estou a ir na igreja por ir. Porquê é que eu não vou colocar tudo em prática? Porquê é que eu não vou avançar nesse sentido? E foi aí que eu comecei a avançar. Foi complicado, porque eu não queria ninguém, mas Deus foi mostrando que realmente era a pessoa certa e era aquela pessoa que me ia completar nas necessidades em que eu precisava, porque se lá estás, tinha sido desprezada e Ele me deu aquele carinho, aquele amor que eu nunca tinha encontrado através da fé. Aí casamos e hoje estamos bem, posso dizer que tenho um casamento feliz, os meus pais estão bem, têm lutas dia a dia, claro, todos nós temos, mas os meus pais estão bem. Hoje estou bem porque
além de estar bem com a presença de Deus, que é a base, é o topo de todas as situações, é o Espírito Santo, estou bem com o meu marido porque ele me completa em todas as coisas. Então vivemos um em função do outro, um em função de agradar o outro, os dois de Deus, e a base de todas as coisas é Deus através da família. Tenho 2 filhos maravilhosos que também nasceram aqui. Hoje somos felizes, hoje eu posso dizer que eu sou feliz e tenho um casamento realizado. O projeto que eu lancei há anos atrás com Deus, consegui realizar. E somos muito felizes. E hoje estou bem graças à presença de Deus e à transformação que o Espírito Santo fez na minha vida. Nós percebemos aí que o problema de angústia, depressão, ansiedade não é um problema assim físico. É um problema interior, é na alma, né? Assim? É uma tristeza, algo que a pessoa não consegue se controlar. É algo que a pessoa diz assim, se eu pudesse colocar a mão dentro de mim, eu arrancava com as minhas mãos. Eu tirava com as minhas mãos essa dor. Assim se sente a pessoa depressiva. Talvez assim você se sente. Assim a Carla se sentia. Mas graças a Deus, por meio de uma fé, ela se voltou para Deus e Deus mudou a vida dela. Como com certeza também Ele quer e vai mudar a sua vida, tá bem? Nós vamos acompanhar agora relatos. Nós estamos vivendo na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Um propósito sobre o Espírito Santo. Receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo que é uma promessa de Deus para todos, né? Jesus, ele disse que iria ao Pai e que enviaria o Consolador, que era o Espírito Santo. E ele nos convenceria. O Espírito Santo é que nos convence de tudo. Aonde é o Espírito Santo, a paz. Aonde é o Espírito Santo, a alegria. Então, nós estamos nessas semanas, né, até o dia 24 de maio, onde teremos o grande dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo. E você vai acompanhar agora pessoas que receberam o Espírito Santo fazendo o jejum de Daniel. O jejum de Daniel que está acontecendo na Igreja Universal do Reino de Deus. Acompanhe. O jejum de Daniel, para mim, foi maravilhoso. Foi muito forte, porque unido ao jejum de Daniel, eu fiz a minha fogueira santa, eu subi no altar, eu entreguei a Monique por completo. Tudo que eu era, a Monique ansiosa, preocupada, medrosa, eu coloquei no altar. E foi simplesmente lindo, porque foi num domingo de manhã que eu recebi o Espírito Santo. Eu estava buscando muito, buscando de madrugada. Toda vez que o Espírito Santo me acordava, eu ia orar a todo tempo, o tempo todo com a Bíblia junto comigo. Então foi num domingo de manhã que eu estava na reunião, orando, buscando, e ele confirmou comigo que eu sou dele. Ele falou, você é minha. E eu tive a certeza dentro de mim que ele está comigo o tempo todo. Por onde eu andar, o que eu fizer, ele está comigo, me ajudando, me orientando, me guiando, me protegendo, me livrando de tudo. E para mim não tem riqueza maior do que o Espírito Santo. Eu não consigo mais viver sem ele, simplesmente tem sido lindo. É ter a certeza de que Deus é comigo, porque eu sou com ele. Eu sou com ele o tempo todo, então hoje eu sei que ele é comigo. Então ele está o tempo todo me fortalecendo, mostrando para mim que tudo que eu fizer, ele está comigo me ajudando. Mesmo que eu tenha erros, ele está comigo me ajudando a corrigir e a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa diferente, que é o que eu sempre quero ser. Uma pessoa que sempre Deus quis que eu fosse. Hoje eu quero ser de Deus. Eu me tornei mais calma, mais feliz. Passo por atribulações, muitas atribulações, mas eu tenho a certeza dentro de mim que eu sou vencedora, porque Ele está comigo. Então, às vezes vem alguma tribulação e Ele fala, não temas, eu sou contigo. Então eu sei que eu vou vencer essa tribulação. E Ele está no controle, não sou mais eu. Eu entreguei o controle da minha vida por completo nas mãos de Jesus e agora é Ele quem manda, não sou mais eu. Tenho sentido paz, alegria, felicidade. Eu não olho mais para as circunstâncias, eu tenho as circunstâncias ao meu redor, mas eu procuro olhar para Jesus, o tempo todo para Jesus. É isso. Eu tenho sentido essa paz que só Ele pode dar. Eu já busquei no mundo, eu busquei em redes sociais, buscava em várias coisas, né, na dança, me preencher. E nada nunca me preencheu. Só Ele está me preenchendo agora. Então hoje eu consigo abrir mão do que precisar abrir mão
para ter o Espírito Santo dentro de mim. O que ele me pedir eu entrego, porque eu sou dele. É ele quem manda. Agora não sou mais eu. Meu nome é Sabrina. Graças a Deus que eu tive encontro com o Espírito Santo. Antes de ter o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito deprimida, uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha aquela certeza da minha salvação. Era uma pessoa que eu vivia infeliz, não tinha paz. Hoje eu tive encontro com o Espírito Santo, hoje eu tenho paz. Hoje eu falo que eu posso estar sozinha onde for, em qualquer lugar que for, mas eu tenho a paz, eu tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho a certeza que Deus está comigo. Quando eu tive encontro com Deus, com o Espírito Santo, foi uma mudança tão grande na minha vida, tão grande no meu ser, que eu só tinha vontade de chorar, de mostrar para todo mundo a grandeza de Deus. E hoje, quando eu falo de Deus para as pessoas, quando eu falo da grandeza, do Espírito, é uma coisa assim que é radiante, que as pessoas até sentem, as pessoas também querem conhecer, querem ver, mas assim, quem tem o Espírito Santo tem tudo. E hoje eu tenho a certeza da minha salvação. Talvez você se pergunte, mas olha, eu não entendo, eu já ouvi falar do Espírito Santo, mas eu não entendo quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. É isso mesmo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe Deus dentro de você. E quando Deus habita dentro de nós, é claro que nós vamos ter paz. É claro que nós vamos ter alegria. Tá bem? Então, eu convido você que diz assim, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Procure uma igreja universal mais próxima da sua casa e converse com o pastor e fale assim, olha, eu tenho ouvido falar sobre o Espírito Santo. Me explique quem é o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo, tá bem? Se você vive no Luxemburgo, você tem aí o número de telefone, como também o nosso website, onde você pode encontrar a igreja universal mais próxima da sua casa e você pode participar conosco, tá bem? Nós temos a nossa sede da Igreja Universal no Luxemburgo, que fica próxima à estação de comboio central do Luxemburgo. Fica no número 4 da Praça de Estrasburgo. Você pode procurar e ali você vai encontrar aquilo que você precisa, tá bem? Nós estamos aproximando agora do momento da oração. Eu pediria a você que você preparasse um copo com água e nós vamos então agora ao SOS, tá bem? Espiritual, aonde nós temos ali o pastor Kevin. E ele vai, então, fazer a oração por vocês. Primeiro vai ler alguns nomes, né? Pastor Kevin, por favor, leia alguns nomes de pessoas que nos ligaram e depois faça a oração por todos, tá bem? Com certeza, seu bispo, nós estamos aqui na central do SOS e eu tenho em mão já o pedido de ajuda da dona Lindalva, que ela pede uma oração pela senhora Júlia Cardoso, que se encontra com problemas de saúde, como também a senhora Aparecida, que ela pede uma oração pelo Samuel, que se encontra em coma. Pessoas essas que você vê que estão passando por situações difíceis, talvez situações essas que fugiram já da capacidade médica, que somente Deus pode intervir, somente Deus pode causar um milagre. Talvez você que se encontra desse lado, você está passando também por uma situação de saúde em que você já tomou todo tipo de medicamento, já fez todo tipo de tratamento, e que você então vê que o único que pode atendê-la é Deus. Porque assim como eu falo na sua Sagrada Escritura, que Ele é o Deus que sara. Então é Ele que vai trazer o milagre. Somente Ele que pode trazer a cura. Então por isso que você deve a Ele abraçar e colocar toda a sua fé e ter a certeza que o seu milagre que você tanto espera, como também da senhora Aparecida, como da senhora Lindava, que elas têm buscado, somente Deus pode trazer tanto para elas como para si. Por isso, vamos agora falar com Ele e pedir a favor de você que Deus venha então derramar o seu poder e causar esse milagre na sua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, nós aqui desde a central de atendimento, com cada uma dessas pessoas que nos acompanham, que nós ligamos a nossa fé e nós te pedimos agora que o Senhor venha a favor delas. Venha, meu Deus, a realizar o milagre que elas tanto têm buscado, que elas tanto têm precisado ver acontecer na vida delas. Que somente o Senhor pode fazer, meu Pai, coisas que já fugiram à capacidade humana. Essa pessoa que por conta dessa situação difícil que ela está enfrentando na saúde ou no seu lar,
em que ela já viu que pela força do seu braço, por tudo que ela já tentou não ter dado certo, que somente o Senhor, somente um milagre da parte do Senhor pode resolver. Então que o Senhor atenda agora essa pessoa, arranque toda a preocupação, arranque todo esse sofrimento, toda essa angústia que ela tem carregado, e que agora, em o nome do Senhor Jesus, que ela receba do Senhor essa força, que ela receba do Senhor essa certeza que sim, o milagre que ela tanto tem buscado do Senhor, ela irá ver acontecer. Pois é isso, ó meu Senhor, que eu assim determino para com cada uma dessas pessoas, e você que assim crê, diga assim seja e diga graças a Deus. Graças a Deus. Já bebeu seu copo com água? Ainda não? Pode beber a água que já está abençoada pela fé, tá bem? Nós estamos chegando ao final do programa Luxemburgo em Direto, mas amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com todos vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe.